No primeiro mês após a demissão, ela tentou manter a rotina. Acordava cedo, penteava o cabelo com cuidado, passava um café forte e se sentava no sofá para assistir o jornal. Mas algo estava diferente. Era como se o silêncio da casa gritasse mais alto que as turbinas de um Boeing. "E agora?" perguntou em voz alta para ninguém. O eco da pergunta pareceu zombar dela. Do outro lado da rua, uma vizinha estendia roupas no varal, despreocupada. Eliane se perguntou há quanto tempo não estendia nada, nem roupa, nem sonhos. As economias que ela chamava de kit emergência começaram a diminuir. O auxílio-desemprego mal cobria as contas, e as lembranças, essas vinham como turbulência em voo noturno, inesperadas e fortes. Foi nesse cenário, entre boletos e saudade de si mesma, que Eliane percebeu uma verdade incômoda. Ela estava voando baixo, e talvez fosse hora de aprender a decolar de outro jeito. As manhãs de Eliane agora tinham outro som. O silêncio. Não havia mais o zumbido dos motores, os alertas da cabine, o tilintar das xícaras no carrinho de serviço. Só o barulho do café coando na cozinha e o som insistente do relógio da parede, como se a casa, finalmente, tivesse notado que ela estava ali. Ela se sentia uma visita no próprio lar. Na primeira semana fora da companhia aérea, tentou manter a rotina. Acordava às 5, penteava o cabelo em coque, passava o batom nude, que era quase uniforme. Sentava-se no sofá com o crachá pendurado no pescoço. Era um gesto bobo, mas era como se dissesse para si mesma: "Você ainda é alguém." Só que a agenda estava vazia, e o telefone mudo. O crachá foi parar dentro da gaveta. À tarde, ia até a padaria do bairro em Campinas só para ver gente. Sentava perto da vitrine, pedia um café e ficava observando as pessoas indo e vindo como passageiros num terminal. Ninguém a reconhecia, mas às vezes ela sorria para um estranho como quem diz: "Já te servi um pão de queijo a 12.000 pés de altitude." Um dia, o padeiro comentou: "A senhora parece meio aérea." Ela quase respondeu: "Aérea eu era antes, agora estou aterrissada demais." Mas riu. Um riso tímido, cansado. Era verdade. À noite, Eliane organizava fotos antigas em uma caixa de sapatos. Ela em fardas de diferentes épocas, posando com colegas de tripulação, segurando bebês no colo em pleno voo, sorrindo com celebridades que jamais lembrariam seu nome. Tantas memórias em papel brilhante, mas agora, sem brilho nenhum na pele, Eliane suspirou fundo e murmurou com ironia: "Parabéns, comandante. Você sobreviveu à queda mais difícil, a do próprio valor." Num domingo nublado, Eliane caminhava pela feira da Praça Imbuíra, em Campinas, arrastando os pés como quem não sabia mais para onde ia. A barraca de pastel chamava pela memória. Ela costumava vir ali nas folgas com as amigas da tripulação, ainda de coque e batom, rindo alto mesmo depois de 12 horas de voo. Agora vinha sozinha, e sem motivo. Foi quando uma tenda improvisada entre o vendedor de plantas e a banca de livros usados chamou sua atenção. Um cartaz simples, feito em cartolina azul, dizia: "Curso gratuito, pilotagem de drones para mulheres 40+. Tecnologia, liberdade e autonomia em um só voo. Vagas limitadas. Inscreva-se aqui." Ela parou, leu, relê, riu. Aquilo era brincadeira? Uma moça simpática, de cabelo roxo e camiseta da prefeitura, a abordou. "Já pensou em pilotar drones?" Eliane piscou surpresa. Sua resposta veio automática. A frase bateu em algum lugar fundo. "Lá, moça, eu passei 30 anos carregando bandeja em aviões de verdade. Então tá mais do que qualificada." A jovem sorriu. "Tá esperando o quê para voar de novo?" A frase bateu em algum lugar fundo. Naquela noite, Eliane pesquisou vídeos no YouTube. Homens voando drones sobre plantações, fazendo mapas, captando imagens incríveis.
uma senhora no interior da Bahia usando o equipamento para fiscalizar a própria propriedade, e uma matéria do Fantástico sobre mulheres no mercado da tecnologia. Voar sem sair do chão. A ideia parecia absurda e, ao mesmo tempo, libertadora. Na segunda-feira, inscreveu-se no curso. Chegou tímida, olhando desconfiada as outras mulheres na sala. Havia donas de casa, ex-secretárias, uma que era taxista, outra que tinha sido estilista. Todas ali, como ela, buscando um novo jeito de começar. A instrutora, uma engenheira chamada Júlia, abriu a aula com uma provocação. Quem aqui já foi subestimada por ser velha demais, mulher demais ou inexperiente demais? Todos os braços se ergueram, o de Eliane também, e pela primeira vez em meses, ela sentiu que não estava sozinha no pouso forçado da vida. O sol ainda nem tinha nascido quando Eliane vestiu a camiseta do curso, prendeu o cabelo num coque improvisado e saiu de casa com o mesmo frio na barriga de quando voava pela primeira vez em um avião comercial. Era o dia do treino de campo. No Parque Tecnológico de Campinas, um espaço amplo e silencioso recebia as alunas do projeto. Drones alinhados sobre uma mesa, como pequenos pássaros mecânicos prontos para voar. Júlia, a instrutora, sorria como quem sabia o que estava por vir. Hoje, vocês vão levantar voo. E não estou falando só dos drones. Eliane segurou o controle com mãos trêmulas. O equipamento parecia frágil, mas obedecia ao menor movimento com precisão. Quando o drone se elevou a 2 metros do chão, ela quase esqueceu de respirar. "Eu tô voando", murmurou emocionada. Júlia se aproximou. "Tá vendo? Não precisa de turbina nem asa. Você só precisava de coragem." Na semana seguinte, Eliane era a primeira a chegar e a última a sair. Aprendeu a configurar rotas, interpretar mapas, programar sobrevoos automáticos. Cada botão novo era uma conquista. Cada função aprendida, uma vitória pessoal. Começou a fazer anotações num caderno de capa dura, presente da filha, onde escrevia com letras grandes: "Hoje eu consegui fazer o drone sobrevoar o lago sem cair. Meu coração quase caiu junto, mas valeu." Aos poucos, foi se tornando referência entre as colegas. Ajudava as mais inseguras, dava dicas, criava apelidos carinhosos para os drones. "Esse aqui é o calmaria, porque quando ele sobe, até minha ansiedade abaixa." As risadas voltaram a fazer parte de seus dias, e dentro dela uma certeza se firmava. Talvez o fim de uma história não seja uma queda, mas um convite para voar diferente. Era fim de tarde, quando Eliane, suada e feliz, desligou o drone após mais um exercício de precisão. As hélices ainda giravam, como se hesitassem em parar. "Dona Eliane?" chamou um homem de chapéu de palha, se aproximando devagar. Ela levantou os olhos, surpresa. O homem estendeu a mão, gentil. "Meu nome é Seu Osmar. Trabalho com gestão rural numa fazenda aqui perto. Vi a senhora operando esse drone aí. E, se me permite, fiquei impressionado." Eliane sorriu, um pouco sem jeito. "Ainda estou aprendendo, moço. O drone quem faz o bonito, eu só controlo. Pois é disso que estou precisando, de alguém que controle com esse carinho. Nossa fazenda está implementando um sistema de mapeamento aéreo e irrigação inteligente. O técnico nos deixou na mão. A senhora toparia fazer um teste?" Ela hesitou. "Técnico rural, fazenda, responsabilidade real?" "Eu? Mas eu nem terminei o curso. Não precisa saber tudo. Precisa ter boa vontade. E isso a senhora tem de sobra." Naquela noite, Eliane quase não dormiu. A cabeça girava. E se desse errado? E se o drone caísse? E se ela decepcionasse? Mas no fundo, uma voz doce sussurrava o contrário. E se der certo? 2 dias depois, lá estava ela, de bota emprestada, boné na cabeça, sob o céu escaldante do interior de São Paulo. A fazenda em questão ficava entre Jaguariúna e Olambra,
e se estendia como um tapete verde até onde os olhos alcançavam. Eliane preparou o equipamento, configurou a rota e respirou fundo. Ao seu redor, trabalhadores olhavam com desconfiança. Uma mulher de 50 anos, controlando tecnologia, ela fingiu não notar. Apertou o botão de decolagem e o drone subiu, voou firme, fez curvas precisas, sobrevoou as plantações, enviou imagens em tempo real. Osmar sorria de lado, com ar satisfeito. Quando aterrissou com perfeição, o silêncio se quebrou com um tímido aplauso vindo de um dos peões. "Essa mulher tem mão de piloto", comentou um deles. Eliane riu, nervosa, mas feliz. Ali, entre poeira e lavouras, sentiu que algo estava mudando. E não era só o rumo do drone, era o dela. A notícia correu mais rápido que sinal de Wi-Fi em cidade pequena. Dona Eliane, aquela que servia café nos voos, agora está pilotando drone em fazenda grande. Contratada? Imagina! Deve ser favor de algum conhecido. Na idade dela? Isso não dura. Eliane tentava ignorar. Mas a cada vez que ia ao mercado e recebia aquele sorriso enviesado, ou quando abria o celular e via mensagens atravessadas em grupos antigos de ex-colegas da aviação, algo dentro dela pesava. O contrato com a fazenda tinha sido informal, mas valioso. Semanalmente, ela fazia levantamentos, monitorava a irrigação e até ajudava a identificar falhas nas plantações. Seu Osmar elogiava sem parar. "Eliane, você tem um jeito raro. Mistura precisão com cuidado. A máquina voa, mas é seu olhar que vale." Essas palavras a sustentavam. Mas mesmo assim, havia dias em que a autoestima tropeçava. Numa manhã, chegou mais cedo à fazenda. Queria revisar os dados do dia anterior. No escritório técnico, duas jovens engenheiras, recém-formadas, que haviam estagiado por ali, cochichavam baixo, mas alto o suficiente para Eliane ouvir. "Sério que a fazenda vai investir nela? Sem diploma, sem formação?" Ela é simpática, mas tecnicamente, muito básica. Eliane engoliu seco. Fingiu não escutar. Mas aquele dia voou baixo de verdade, e não no sentido poético. À noite, sentou no sofá com os ombros caídos. A TV ligada, mas a mente longe. O drone na caixa, guardado. Parecia que o vento da confiança tinha cessado. Foi quando ouviu o som da notificação no celular. Uma mensagem do grupo Pilotas do Futuro, aquele do curso inicial. Era Joyce, colega do curso. "Riz, Eliane, vi suas imagens na live da fazenda hoje. Que orgulho, mulher, voa alto por todas nós." Uma única frase. Mas foi o suficiente para fazer brotar uma lágrima sincera. Talvez ela não tivesse diploma, mas tinha algo que o tempo ensina melhor que qualquer sala de aula: resiliência, e aquilo ninguém poderia desmerecer. Eliane estava no centro de treinamento agrícola, finalizando uma apresentação sobre o uso de drones no combate a pragas. Foi um sucesso. A sala cheia de produtores atentos, todos tirando fotos da tela. Ela terminava de recolher o material quando ouviu aquela voz familiar. "Eliane Martins, se não for ilusão de ótica, é você mesma." Ela se virou devagar. O tempo pareceu suspender o ar ao redor. Era Clara Nogueira, sua ex-colega de companhia aérea, aquela com quem dividira voos longos, confidências e risadas no fundo da aeronave. Eliane arregalou os olhos, surpresa e emocionada. "Clara? Menina, quanto tempo! Que surpresa boa!" O abraço demorou alguns segundos a mais que o normal. Era o tipo de abraço que cura partes antigas da alma. Clara estava diferente. Cabelos grisalhos bem assumidos, óculos estilosos e uma energia contagiante. Ela agora trabalhava com inovação em mobilidade aérea urbana. Havia feito carreira na área de drones de transporte em São Paulo. "Tô acompanhando seu trabalho pelas redes. Você tá voando, mulher, e com mais estilo que na primeira classe." Eliane riu alto.
riso solto, coisa que fazia tempo que não soltava. Tomaram um café ali mesmo, no refeitório do centro técnico. Em minutos, relembraram escalas malucas, passageiros esquisitos e as broncas de chefe que levavam quando escondiam chocolate na cabine. Depois da nostalgia, veio a surpresa. Eliane, a empresa onde trabalho, vai abrir um programa para pilotos de drones especializados em áreas rurais. Queremos mulheres maduras, com senso prático e olhar técnico. Você se encaixa como uma luva. Topa fazer parte? Eliane quase derrubou a xícara. Você está falando sério? Eu, na cidade grande, num projeto assim? Clara segurou sua mão e disse com firmeza: você tem o que muita gente tenta comprar com diploma e não consegue: vivência, ética e sensibilidade. É disso que o mundo precisa. Vem com a gente? O coração de Eliane batia como em sua primeira decolagem. Ela olhou pela janela. Lá fora, o céu limpo. Talvez fosse hora de voar mais alto. Dessa vez, com o próprio leme nas mãos. O avião tocou o solo do aeroporto de Congonhas sob um céu cinza, típico de São Paulo. Eliane olhou pela janelinha e respirou fundo. Estava ali de novo, mas em uma versão completamente diferente da que embarcara para o último voo como comissária, anos antes. Desceu do avião com uma mala azul escura do tempo dos voos, agora cheia de roupas simples, um notebook e sonhos recém-descongelados. Clara a esperava no desembarque com um cartaz improvisado escrito Pilota do Ano. As duas riram como adolescentes. Cuidado, hein? Aqui em São Paulo a gente pisa no chão, mas voa o tempo todo, disse Clara, puxando-a para um abraço apertado. O novo apartamento era um estúdio pequeno em Moema, perto da empresa, bem diferente da casa com varanda em Ribeirão do Sul, mas era arejado. Tinha uma cozinha charmosa e uma janela com vista para a imensidão urbana. Era o suficiente. Na verdade, era perfeito. No primeiro dia de trabalho, Eliane sentou-se em uma sala envidraçada, cercada de computadores, projetores e vozes jovens falando termos técnicos que ela nunca ouvira antes. Payload, frame rate, autônomo de mapeamento. Ela cochichou para si, um pouco assustada. Mas quando recebeu o controle do drone e foi desafiada a fazer uma demonstração no campo de testes, Eliane simplesmente brilhou. Voou com leveza, precisão e um olhar atento ao solo. Sabia o que era ver do alto. Sabia o que era ler paisagens, nuvens e emoções. No fim da tarde, Clara sorriu orgulhosa e comentou com os demais. Ela voa com o coração. É por isso que acerta no destino. Naquela noite, exausta e feliz, Eliane abriu uma garrafa de vinho barato e brindou à nova vida. A São Paulo, à coragem e ao recomeço depois dos 50. Enquanto brindava sozinha na cozinha, uma música antiga começou a tocar no rádio, daquelas que tocavam nos voos noturnos entre Rio e Manaus. Ela fechou os olhos, sorriu e percebeu que a cidade podia até nunca dormir. Mas agora, ela finalmente descansava em paz com quem havia se tornado. Eliane jamais imaginou que a fama poderia bater à sua porta por um drone, mas ali estava ela, com o nome estampado em uma reportagem da Globo Rural. Ex-comissária de bordo transforma hobby em inovação no campo. O telefone da empresa não parava de tocar. Fazendeiros de várias partes do país queriam aquela mulher que entende a terra do alto. E mesmo sem saber lidar muito bem com entrevistas, ela passou a frequentar eventos de tecnologia agrícola, simpósios e encontros de empreendedoras maduras. No fundo, ainda achava tudo um exagero. Eu só pilotei o drone direito, dizia a Clara, tentando rir do que chamavam de sucesso. Mas não era só isso. Eliane trazia para cada voo uma visão estratégica, quase intuitiva. Ela entendia o ritmo das plantações, identificava falhas nas lavouras com precisão e sugeria soluções que os engenheiros nem sempre enxergavam. Tudo com base em observação, experiência e sensibilidade.
Foi assim que, num café de hotel em Campinas, conheceu o engenheiro agrônomo Otávio Prado, um dos maiores consultores do agronegócio na região. "Preciso de alguém como você no meu novo projeto", disse ele direto. "E o que seria esse projeto?", perguntou Eliane desconfiada. "Um contrato com a Fazenda São Lucas. Milhares de hectares no oeste da Bahia. Querem mapear tudo com drones. Monitoramento climático, plantio inteligente. Topa?" Ela travou. Era o maior desafio que já tivera. Um contrato de 7 dígitos, com responsabilidades reais, equipe própria, prazos e, o mais assustador, liderança. Naquela noite, ficou em dúvida. Ligou para a mãe, não atendeu. Mandou mensagem para Clara. "Será que eu consigo?" Clara respondeu com um áudio de 13 segundos. "Você sobreviveu à aviação, à demissão, à depressão e ao medo. Se isso não te faz capaz, nada mais faz." Eliane assinou o contrato. Dias depois, embarcou para Barreiras, Bahia, onde a sede da fazenda ficava. Foi recebida por uma equipe técnica de engenheiros e agrônomos que a olharam de cima a baixo, surpresos por ela ser ela. Uma mulher de 51 anos, com rosto de batalhas vencidas e passos lentos, mas firmes. No primeiro dia de mapeamento, subiu ao terraço da casa principal com o drone na mão. O céu era vasto, azul estalado. Ela programou a rota e levantou o voo. O silêncio do alto se misturava ao barulho das máquinas ao longe. Era como se ela, pela primeira vez, voasse não apenas sobre a terra, mas por cima da insegurança que a limitava. A cada metro sobrevoado, uma versão antiga de si mesma ficava para trás. O céu da Bahia era um espetáculo à parte. No alto da Fazenda São Lucas, o sol parecia mais próximo e os ventos que sopravam entre os campos de soja contavam histórias que só os sensíveis sabiam ouvir. Eliane estava no seu auge. O contrato caminhava bem. A equipe, que no início duvidava de sua capacidade, agora seguia suas orientações com respeito. As imagens coletadas pelo drone ajudavam a economizar recursos, evitar perdas e prever pragas com dias de antecedência. Os donos da fazenda chamavam aquilo de revolução silenciosa. Mas não foi só no campo que o burburinho cresceu. Uma matéria no Estadão estampava sua foto com a manchete: "Mulher de 51 anos inova o agronegócio com drones." De repente, ela passou a ser chamada para palestras, rodas de conversa, encontros de inovação. A voz que antes tremia em entrevistas agora conduzia auditórios lotados. E foi aí que as nuvens começaram a se formar. Não no céu, mas nos olhos de quem ela menos esperava. Certa noite, de volta a São Paulo para visitar a mãe, Eliane marcou um jantar com amigas antigas, aquelas que, por décadas, dividiram o uniforme da companhia aérea, as piadas internas sobre passageiros difíceis e os vinhos no fim de cada viagem internacional. Sentaram-se num restaurante em Moema, velhas conhecidas, velhas histórias. Mas bastou Eliane mencionar a fazenda, os drones e o contrato milionário para a mesa silenciar. "Nossa, tá podendo, hein?", disse uma delas com um meio sorriso. "De servir café para gerenciar fazenda?" "Você sempre teve sorte", emendou outra, mexendo no copo sem olhar nos olhos. Eliane riu, tentando quebrar o clima. "Sorte nada, menina. Já viu o calor de Barreiras? Aquilo não é sorte, é prova de resistência." Mas o desconforto pairava. Ela percebeu que, para algumas pessoas, o sucesso alheio era um espelho incômodo, e às vezes a admiração vinha misturada com ressentimento. Na volta para casa, sentada no banco traseiro do Uber, pensou em como o mundo muda quando a gente muda. As portas que se abrem e os corações que se fecham. Ligou para Clara. "Amiga, acho que estou incomodando quem gostava mais de mim quando eu estava por baixo." Do outro lado da linha, Clara suspirou fundo. "Tem gente que se acostuma a ser sua muleta. Quando você começa a andar sozinha, elas perdem a função e ficam perdidas."
Eliane ficou em silêncio, não por tristeza, mas por gratidão. A vida estava mostrando que, às vezes, voar alto é também aprender a lidar com quem ficou no chão, não por falta de asas, mas por medo de usá-las. Na semana seguinte, recusou um convite para um programa de TV, não porque não quisesse aparecer, mas porque entendeu que seu sucesso não precisava ser provado a ninguém. Era hora de seguir, com leveza. Amanhã amanheceu com gosto de café passado na hora. Eliane acordou antes do despertador. O corpo cansado pedia repouso, mas a alma estava inquieta. Sentia que algo dentro dela queria mais. E não era fama, nem dinheiro. Era sentido. No celular, dezenas de mensagens. Algumas de mulheres desconhecidas emocionadas com a matéria do jornal. Outras de adolescentes que a tinham visto em um vídeo viral no Instagram. E até um áudio de uma professora de escola pública de Petrolina dizendo que as alunas estavam fazendo um trabalho sobre mulheres que desafiaram a idade. Era muita coisa para uma ex-comissária que, meses antes, chorava sozinha com a TV ligada. Clara apareceu no visor. "Bom dia, piloto das multidões. Dormiu?" Dormi com o telefone vibrando. "Menina, estou mais popular que pão quente." Riram juntas. Era bom rir. Fazia bem rir. "Já pensou em aceitar aquele convite para dar oficinas?" Perguntou Clara. "Eu? Ensinar? Você o é. Quantas Elianes existem por aí que só precisam de uma faísca?" A ideia ficou na cabeça. No fundo, ela sempre gostou de ensinar. Lembrava das vezes em que ajudava novatas na aviação a vencer o medo da cabine. E agora poderia ajudar outras mulheres a vencerem o medo de começar de novo. Sem pensar muito, pegou o telefone e ligou para Márcia, coordenadora do projeto de drones que ela mesma tinha feito meses antes. "Márcia, lembra de mim?" "Claro, Eliane. Agora todo mundo lembra de você. O que manda?" "Queria devolver o que recebi. Posso dar aulas?" Do outro lado, silêncio. E então um grito. "Sério? Você seria maravilhosa?" E foi assim que, em menos de 2 semanas, Eliane estava de volta à sala de aula, mas desta vez, do lado oposto da mesa. As alunas vinham de todos os cantos, mães solo, mulheres recém-aposentadas, donas de casa, ex-professoras e até uma senhora de 67 anos que dizia: "Nunca voei na vida, mas agora quero pilotar pelo menos uma máquina." Eliane ensinava com alma. Não era só sobre joysticks e câmeras, era sobre recomeços, sobre não ter vergonha de aprender depois dos 50, sobre levantar da queda com dignidade. Ao final de cada aula, ela dizia: Se a vida já te derrubou, então ótimo, porque agora você já sabe como é se levantar." E todas aplaudiam, de pé. Não demorou para a turma ganhar nome: As Voadoras. Era uma mistura de orgulho e rebeldia. Um jeito leve de dizer que estavam no controle da própria rota. Numa das aulas, Eliane olhou para a turma e sentiu algo diferente. Não era o peso da responsabilidade, nem o nervosismo do começo. Era pertencimento. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava apenas se reconstruindo. Estava ajudando a construir outras. O telefone tocou 3 vezes antes de Eliane atender. Estava saindo da sala do curso, carregando um drone nas mãos e um sorriso no rosto. "Alô? Dona Eliane? Aqui é Carla, da Secretaria de Inovação de Campinas. A senhora teria um minutinho?" A voz era formal, mas gentil. Eliane assentiu, curiosa. "Claro, pode falar. Estamos acompanhando seu projeto com mulheres operadoras de drones, o As Voadoras. É inspirador. Gostaríamos de convidá-la para palestrar na Semana Nacional de Empreendedorismo Feminino, com tudo pago. Aceita?" Eliane precisou se encostar na parede. Ficou em silêncio por alguns segundos. Não era todo dia que se recebia um convite daqueles. Eu não sou palestrante. Só ensino umas manhas." Carla riu. "E é justamente isso que queremos. Gente real com histórias que tocam. A senhora topa?" Ela topou.
Dias depois, viajou para Campinas. Na mala, apenas o essencial: roupas simples, 2 pares de sapato e seu drone de estimação. O auditório era enorme. As cadeiras preenchidas por mulheres de todas as idades. Havia imprensa, banners, crachás com QR Code. Era outro mundo, um mundo onde ela jamais imaginou estar. Subiu ao palco com o coração na boca, respirou fundo e começou. Meu nome é Eliane, tenho 51 anos, já servi muito café a bordo de aviões, mas só descobri que podia voar quando fui demitida. Risos, olhares atentos. Eu achei que minha vida tinha acabado, mas descobri que, às vezes, a demissão é só o empurrão que a vida dá quando a gente se esquece de sonhar. Durante quase 40 minutos, Eliane falou sobre medo, vergonha, recomeços e aprendizado. Contou sobre a primeira vez que segurou um controle de drone, sobre as quedas, sobre os tombos da vida e como todos eles serviram de pista para a decolagem. Ao final, foi ovacionada de pé. Uma das organizadoras se aproximou e disse: "Você tem noção do que acabou de fazer? Tem fila de gente querendo conversar contigo." E tinha mesmo. 2 jovens que queriam estudar tecnologia, uma mulher de 49 que queria abrir um negócio de entregas com drones e até uma senhora da roça que disse: "Você me lembrou que ainda posso aprender." Foi naquele dia que Eliane percebeu. Sua história não era só dela. Era de todas aquelas que, em algum momento, acharam que era tarde demais. Nos meses que se seguiram após a assinatura do contrato com a Fazenda São Lucas, o projeto de mapeamento com drones avançava, revelando resultados promissores e gerando expectativa. Mas o mundo do agronegócio é marcado por mudanças constantes, e uma delas chegou de surpresa para Eliane. A Fazenda São Lucas foi vendida. O novo proprietário era seu Ernesto, um homem de fala tranquila e visão clara sobre o futuro da propriedade, que logo batizou de Fazenda Santa Luzia. Com a mudança na gestão, o projeto precisaria ser adaptado às novas demandas e realidades do local. Diante disso, Eliane precisou retornar temporariamente a Ribeirão das Neves para reorganizar sua logística, planejar as próximas etapas e fortalecer as parcerias necessárias para que o trabalho pudesse continuar com qualidade e eficiência. Mas essa transição trouxe um novo desafio. Era preciso assinar um novo contrato, agora com a Fazenda Santa Luzia. E a espera por essa confirmação mexia com Eliane de um jeito inesperado. Havia a ansiedade da incerteza, o receio de perder o que tanto lutou para conquistar. As luzes da cidade de Ribeirão das Neves piscavam lá embaixo enquanto Eliane olhava pela janela do quarto. A notícia do contrato milionário com a fazenda havia se espalhado. Reportagens, convites, mensagens de parabéns. Tudo parecia indicar que ela havia finalmente vencido, mas dentro dela algo ainda pesava. Clara, sua amiga de tantos anos, estava sentada na ponta da cama, mexendo no celular. Eliane observava o rosto concentrado da amiga e sentia o peito apertado. As duas tinham dividido tantos silêncios e confidências que às vezes era difícil lembrar quando exatamente essa amizade tinha se tornado tão essencial quanto o ar que ela respirava. "Você vai precisar decidir, Eli", disse Clara, sem tirar os olhos da tela. "A fazenda quer exclusividade, vai te consumir tempo, energia e liberdade." Eliane assentiu. Havia algo sedutor naquela proposta, não apenas pelo valor, mas pela ideia de finalmente ser reconhecida como empresária, dona de si. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo de perder o que havia conquistado. O amor pelo voo, a autonomia de escolher os próprios caminhos, os momentos de paz que encontrava pilotando drones como se fossem extensões da sua alma. "E se eu estiver me vendendo, Clara?" perguntou a voz baixa. "E se tudo isso for só outra gaiola, com vista bonita?" Clara largou o celular e se aproximou, sentando ao lado dela. "Eli,
Você não é do tipo que se prende em gaiola nenhuma, nem com grades de ouro. Se aceitar esse contrato vai ser porque você quis, porque é sua escolha, não a de mais ninguém. Eliane respirou fundo. Era isso. Pela primeira vez na vida, ela podia escolher com liberdade. E essa liberdade dava medo. Naquela noite, as duas ficaram acordadas até tarde, conversando sobre o que viria depois. Riram lembrando dos primeiros voos tortos, dos perrengues com os controles remotos, das vezes que Eliane quis desistir. E agora estavam ali, diante de uma encruzilhada, mas mais fortes do que nunca. Antes de dormir, Eliane pegou seu diário e escreveu: voar é, às vezes, saber pousar onde faz sentido, mesmo que o chão ainda trema. Eliane passou a noite em claro. O contrato com a Fazenda Santa Lúcia estava na mesa da sala, impresso em papel branco e frio, esperando apenas sua assinatura. Um papel, apenas um papel, mas que podia mudar tudo. Tinha mais de 20 páginas, mas o que pesava não eram as cláusulas, e sim a responsabilidade escondida entre cada linha. Clara preparou o café da manhã como se fosse um dia comum, mas o olhar preocupado denunciava o contrário. E então? Perguntou, tentando disfarçar a tensão com um gole de café. Parece loucura, né? Eu passei a vida toda servindo café no céu. E agora me oferecem um contrato milionário para comandar drones no chão. Quem diria? Eliane deu um sorriso sem graça. Você sempre voou, só mudou a altitude. Clara tinha esse dom de simplificar o que parecia impossível, mas mesmo assim, Eliane sentia um nó no peito. Tinha medo de assinar o contrato e se aprisionar de novo. Medo de não dar conta. Medo de não ser suficiente. E, ao mesmo tempo, tinha medo de não tentar. Mais tarde, ao caminhar sozinha pela praça onde costumava pensar durante os tempos de crise, Eliane se sentou no mesmo banco que usava quando tudo desabou. A demissão, o luto pelo que foi, a sensação de invisibilidade. Mas agora, ela não era mais a mesma mulher. Pegou o contrato da bolsa, alisou as folhas com cuidado, como quem alisa as penas antes do voo. Fechou os olhos, respirou fundo, assinou. Voltou para casa sem alarde. Não fez post nas redes sociais, não gravou vídeo comemorativo, nem ligou para contar à mãe, que achava drones uma invenção do capeta. Mas Clara a viu entrar em casa com os olhos marejados e soube. Eliane tinha escolhido voar. Assinou? Clara perguntou. Eliane apenas assentiu com um sorriso cansado. Parabéns. Agora você é oficialmente uma mulher com 1 milhão de motivos para continuar sonhando, disse Clara, estendendo uma taça de vinho. 1 milhão de motivos e uma tonelada de coragem, porque, minha amiga, agora o voo é real. As duas brindaram em silêncio. A noite caiu leve, e pela primeira vez, Eliane não teve medo do amanhã. Ela sabia que podia pousar e decolar quando quisesse. Eliane chegou à Fazenda Santa Lúcia com o coração acelerado. Era tudo imenso. O campo, os tratores, os galpões e agora a responsabilidade. Um time de técnicos esperava por ela. Alguns homens de boné e braços cruzados a encaravam como quem diz: vamos ver se é boa mesmo. Não era só machismo velado, era explícito. Ela engoliu seco. Reuniu a coragem, aproximou-se e sorriu. Bom dia, pessoal. Sou Eliane e vou acompanhar vocês hoje na operação com os drones aqui na fazenda. Nosso objetivo é mapear as áreas críticas, identificar possíveis focos de pragas e otimizar o uso dos recursos. Sei que estamos todos aqui para fazer um ótimo trabalho juntos e podem contar comigo para o que precisarem. Fez uma pausa, olhando nos olhos de cada um, tentando transmitir confiança. Vamos começar. O silêncio foi quebrado por um aceno tímido e, em seguida, alguns murmúrios de aprovação. Aquele era só o começo de uma batalha diária para mostrar que experiência e determinação não têm idade, nem gênero.
Ao longo do dia, Eliane comandava as operações com calma e precisão, demonstrando domínio mesmo diante dos olhares céticos. Cada voo do drone era uma pequena vitória contra o preconceito e a dúvida. A tecnologia respondia às suas mãos com imagens nítidas, e a equipe começava a perceber que ali o comando não era uma questão de idade ou gênero, mas de competência. Durante uma pausa, um dos técnicos, que até então mantinha uma postura reservada, aproximou-se com um sorriso contido. Eliane, essas imagens vão nos ajudar muito. Eu confesso que no começo duvidei, mas você está mandando muito bem. Eliane agradeceu com um sorriso sincero. Aquele reconhecimento era mais valioso do que qualquer elogio público. No fim do dia, sentada na varanda da fazenda, observando o sol se pôr sobre os campos dourados, ela respirou fundo. Havia muito chão pela frente, mas também muita vontade de mostrar que não importa onde a vida nos derrube. O importante é aprender a decolar de novo. O sol ainda estava se espreguiçando no horizonte quando Eliane chegou para mais um dia de trabalho na fazenda Santa Lúcia. Apesar da rotina começar a ganhar contornos familiares, aquela manhã tinha algo de diferente no ar. Uma vibração que ela não sabia nomear, mas que pulsava entre os galpões e os pés de soja ainda úmidos de orvalho. Os drones estavam prontos, carregados, e os técnicos ajustavam os últimos detalhes para a varredura aérea. A equipe já se acostumava com sua liderança, ou pelo menos fingia bem. Alguns ainda desconfiavam, mas o resultado do trabalho começava a falar mais alto que os preconceitos. Foi então que ela o viu pela primeira vez. Um rapaz de uns 30 e poucos anos, roupas de campo sujas de terra, boné surrado cobrindo os cabelos castanhos e uma prancheta de anotações na mão. Ele estava ajudando a descarregar um dos caminhões com naturalidade, como se fizesse aquilo todos os dias. Mas havia algo diferente nele, um jeito atento, observador, que destoava dos demais. Eliane se aproximou, curiosa. Bom dia, não tinha te visto por aqui antes, novo na equipe? Ele sorriu de canto, como quem sabia mais do que dizia. De certo modo, sim. Me chamam de Tomás. E você deve ser a famosa Eliane, dos drones. Ouvi muito sobre você. Ela ergueu uma sobrancelha, surpresa com o tom de voz dele. Respeitoso, mas direto, quase provocador. Famosa? Olha que isso pode ser tanto elogio quanto encrenca. Tomás soltou uma risada baixa. Aqui na fazenda, quando o assunto é tecnologia, seu nome já virou sinônimo de milagre. Meu pai vive dizendo que a mulher do drone salvou a lavoura. Eliane franziu a testa. Seu pai? Antes que ele respondesse, um dos agrônomos passou correndo, gritando com um rádio na mão. Tomás, preciso da sua assinatura aqui. Ela piscou. A ficha caiu devagar, como uma folha ao vento. Espera, você é o filho do seu Ernesto? Tomás confirmou com um aceno sutil. Culpa minha. Gosto de trabalhar junto com o pessoal, aprender com eles. Ninguém precisa saber meu sobrenome para que eu seja útil. Eliane soltou um sorriso sem querer. Você é bem parecido comigo. Ele a encarou com um brilho nos olhos. Talvez por isso eu tenha ficado tão curioso para te conhecer. E foi assim, entre anotações técnicas e voos programados, que uma nova conexão começou a nascer. Inesperada, mas cheia de possibilidades. Porque a vida, como um voo de drone, às vezes precisa subir bem alto, para que a gente veja o que realmente importa no chão. Os dias na fazenda Santa Luzia começavam cedo, mas Eliane já não se sentia estranha naquele cenário. O cheiro da terra úmida, o zum-zum dos drones no céu e até as conversas rápidas nos corredores técnicos já tinham se tornado parte de sua rotina. E ela gostava disso. Era como se cada pedaço daquele lugar a estivesse acolhendo, aos poucos, sem alarde. Mas havia algo, ou alguém, que andava mexendo com sua percepção.
Tomás. Sempre discreto, sempre observador. Ele aparecia nos lugares certos, nas horas certas, com uma pergunta inteligente, uma sugestão pontual ou apenas um olhar curioso. Não forçava conversas, mas quando falava, era impossível não ouvir. E, acima de tudo, respeitava o espaço dela. Isso, para Eliane, era raro. Ela começou a perceber detalhes que antes passavam batidos. O jeito como ele ajeitava os óculos no bolso da camisa quando estava pensando. A maneira como mantinha os pés firmes no chão enquanto falava de estratégias de plantio. E, principalmente, o modo como seus olhos buscavam os dela, como quem quer entender além do que se mostra. Naquela manhã, ele a encontrou perto do galpão de armazenamento de dados, onde ela revisava os mapas de varredura aérea. Impressão minha? Ou você está sobrevoando mais do que lavouras hoje? Disse ele com um meio sorriso. Ela riu, surpresa com o comentário. E você anda enxergando mais do que deveria. Perigo isso aí, hein? Tomás deu de ombros, simulando inocência. Não é todo dia que a gente encontra alguém que comanda o céu com a mesma firmeza com que pisa no chão. Eliane sentiu as bochechas esquentarem. Tinha 51 anos, mas às vezes, diante daquele rapaz de olhar doce e firmeza madura, sentia-se como nos tempos em que ainda buscava o próprio reflexo no espelho da juventude. Só que agora, com uma diferença. Ela se conhecia melhor e sabia que havia beleza em ter cicatrizes que contavam história. Mais tarde, no almoço com a equipe, Tomás puxou uma cadeira ao lado dela. O gesto não passou despercebido, nem para os outros, nem para ela. Durante a refeição, ele fazia perguntas sobre as programações dos voos, sobre os algoritmos de mapeamento térmico. Mas, no fundo, Eliane sabia. Ele queria mesmo era conhecê-la melhor. Enquanto ele falava, ela o observava com atenção. Tomás tinha a inquietude de quem não se conformava com respostas prontas e a leveza de quem já havia desaprendido o peso do ego. Era jovem, sim, mas não no sentido raso da idade, e sim na maneira de encarar o mundo com frescor, sem deixar de ser sério. Mais tarde, ao final do expediente, enquanto guardava os equipamentos, ela o viu parado à sombra de um jatobá, olhando o céu avermelhado. "Tudo certo?" ela perguntou, se aproximando. Tomás sorriu sem tirar os olhos do horizonte. "Às vezes me pego tentando entender como é possível alguém transformar tanta dor em direção. Você é esse tipo de pessoa." Eliane ficou em silêncio por um momento. Depois apenas respondeu: "E você é bom em ler mapas, até os invisíveis." Ele a olhou com mais do que curiosidade. Havia admiração ali, e algo mais que ainda não tinha nome. Enquanto o dia se despedia e os drones pousavam um a um, Eliane teve a estranha certeza de que sua rota estava apenas começando a se redesenhar. O calor em Santa Luzia não dava trégua. Mesmo nas primeiras horas da manhã, o ar parecia pesado, como se a natureza própria da Bahia testasse a resistência de quem ousava dominar suas terras. Eliane caminhava em direção ao centro de controle dos drones, com a prancheta em mãos e um leve suor na testa, mas o olhar focado. Na noite anterior, a equipe havia recebido uma notificação de alerta de falha nos sensores de um dos equipamentos. Isso, somado à previsão de tempestades isoladas na região oeste, obrigava uma reconfiguração completa das rotas de sobrevoo. Era a primeira vez que enfrentavam instabilidade climática significativa desde o início do projeto sob nova direção. Ao entrar na sala de planejamento, encontrou Tomás analisando imagens de satélite em uma das telas. Estava com a camisa arregaçada até os cotovelos e os olhos semicerrados, concentrado. "Você madrugou por aqui também?" ela perguntou, encostando-se na porta. Ele virou-se, oferecendo um meio sorriso. "E você acha que eu ia perder a chance de aprender com a mulher dos drones?" disse, com aquele tom leve, quase brincalhão que ele parecia dominar. Ela riu de leve e se aproximou. "A tempestade pode afetar a cobertura das áreas críticas.
Se não ajustarmos agora, perdemos dias de trabalho. Eu imaginei. Já tracei uma proposta de nova rota, mas quero sua opinião. Ele puxou uma cadeira para ela, que se sentou ao seu lado. Concentraram-se juntos no planejamento. Havia sincronia nos gestos e nas decisões. Tomás não apenas acompanhava, ele absorvia, questionava, complementava e discretamente observava. Eliane, aos 51, mantinha um frescor raro. Seus cabelos presos com leveza, o rosto com linhas suaves que não aparentavam a idade que tinha. Havia ali uma jovialidade natural, tanto na aparência física quanto na energia que transmitia. A postura segura, o raciocínio rápido, o cuidado com a equipe, tudo nela transbordava vitalidade. Era bonita, sim, mas de um jeito que misturava força, elegância e conteúdo. E Tomás percebia isso cada vez mais. Sabe o que mais me impressiona em você? Ele soltou de repente. Ela parou, surpresa com a pergunta direta. Não sei se quero saber. É essa calma no olho do furacão. Enquanto a gente surta com clima, rota, sensor e produtividade, você para, respira e reorganiza o caos como se fosse rotina. Ela o encarou por alguns segundos, sem saber se respondia com uma piada ou com a verdade. É que o caos, para mim, já foi casa. E quando a gente já morou nele, não assusta tanto voltar de visita. Tomás sorriu, mas dessa vez foi diferente. Havia ali um traço de admiração genuína, silenciosa. Na hora do almoço, enquanto os drones seguiam os novos trajetos com sucesso, os dois dividiram um marmitex sob a sombra improvisada de uma lona ao lado do barracão. Você acredita em sorte? Ele perguntou, mexendo no arroz com o garfo. Acho que a sorte é o nome que a gente dá para as consequências da coragem, respondeu ela sem hesitar. Tomás assentiu em silêncio. E foi nesse silêncio que ele percebeu. Eliane não era apenas a mulher dos drones. Ela era o tipo de pessoa que a vida tentava derrubar, mas que, de alguma forma, sempre encontrava um jeito de voar mais alto. E ele começava a desejar voar junto. O sol já alto, Eliane caminhava pelo campo da fazenda Santa Luzia com o passo firme, sentindo o cheiro da terra e o zumbido distante dos drones em ação. Por vezes, os pensamentos viajavam para os meses anteriores, quando seu nome estava nas manchetes dos jornais, em reportagens, vídeos virais e até em seminários. Ela havia ganhado uma fama rápida, não pela busca da notoriedade, mas por um projeto que tocava o coração de muitas mulheres: as voadoras. Um grupo de mulheres que, assim como ela, encontraram nos drones uma forma de recomeçar, aprender, voar mais alto, apesar das adversidades da vida. Enquanto Eliane seguia firme na fazenda, Clara permaneceu em São Paulo, envolvida em outros projetos e desafios profissionais, cada uma trilhando seu caminho, mas sempre conectadas pelo apoio e pela amizade que as fortalecia. As voadoras continuam fortes. Eliane comentava com Clara em ligações rápidas. Mas agora, meu lugar é aqui, no chão, no ar, fazendo a diferença onde ninguém está olhando. Era um silêncio diferente daquele da fama passageira, mais profundo, mais real. E enquanto os drones cruzavam os céus, monitorando plantações e ajustando rotas, Eliane sabia que o verdadeiro impacto não estava nos flashes das câmeras, mas no trabalho constante que construía, de dentro para fora. Tomás, que a observava de longe, admirava essa mulher que, mesmo com a experiência e o reconhecimento, jamais deixava que a glória apagasse sua essência. Você é a verdadeira piloto, ele disse baixinho uma vez, não só dos drones, mas da própria vida. E Eliane sorriu, sabendo que ainda tinha muitos voos pela frente. O dia amanheceu claro, mas no horizonte já se desenhavam nuvens pesadas. Eliane sentia no ar que aquela não seria uma manhã comum. Enquanto revisava os dados coletados pelos drones, recebeu uma mensagem no celular. Era André,
o representante da empresa que patrocinava o projeto, com novidades sobre uma possível expansão do trabalho para outras fazendas da região. Eliane, precisamos conversar. Essa é a chance que estávamos esperando para dar um passo maior. Você está pronta? Ela olhou pela janela do escritório improvisado, onde o vento agitava as folhas secas ao redor da sede da fazenda. Respirou fundo e respondeu: "Vamos voar." Tomás apareceu na porta com o olhar atento e a habitual leveza no sorriso. Preparada para comandar um esquadrão, ela riu, ainda sentindo o peso da responsabilidade, mas também a empolgação que só a mudança traz. Com você no comando de terra, é difícil não estar. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Eliane liderava a equipe com firmeza, organizando treinamentos, ajustando estratégias e enfrentando imprevistos, como o mau funcionamento de sensores em meio às tempestades repentinas. Entre reuniões e monitoramentos, a relação com Tomás se aprofundava. Ele admirava não só sua capacidade técnica, mas a forma como ela transformava cada desafio em oportunidade, cada dificuldade em aprendizado. Numa tarde chuvosa, enquanto aguardavam a melhora do tempo para retomar os voos, Tomás confidenciou: "Sabe, Eliane, você tem uma energia que não se aprende em livros. É como se você já tivesse voado muitas vidas." Ela sorriu emocionada. "Talvez eu tenha mesmo." E naquele instante, com o céu carregado acima e o futuro ainda incerto, os dois entenderam que estavam prestes a voar juntos, não só pelos céus da fazenda, mas pelas possibilidades que a vida reservava. O sol despontava tímido no horizonte quando Eliane chegou à sede da fazenda Santa Luzia, sentindo no ar uma mistura de expectativa e novidade. O projeto de mapeamento com drones, que já havia revolucionado a forma como a terra era cuidada, agora tomava um rumo ainda mais ambicioso. Nos meses anteriores, ela se dedicara intensamente, não só ao voo dos drones, mas também ao cuidado com as mulheres que participavam do programa As Voadoras, um projeto que tinha nascido da sua vontade de transformar vidas, exatamente como a dela havia sido transformada. Enquanto isso, Tomás, com sua formação em agronomia, vinha acompanhando de perto cada passo. A conexão entre eles crescia, com trocas que iam muito além do profissional. Entre análises de solo e ajustes nos drones, surgiam conversas sobre sonhos, medos e planos. Foi em uma dessas tardes que Tomás compartilhou uma ideia que mexeu com Eliane. "Sabe, Eli, esse projeto As Voadoras é muito mais do que um programa social. É uma revolução silenciosa e acho que podemos fazer mais, muito mais." Ela o olhou surpresa. "Como assim?" Ele sorriu, firme. "Estou pensando em comprar a empresa que gerencia o projeto, manter toda a equipe, a logística, o que já está funcionando. Só que, com a minha formação, podemos transformá-la em uma consultoria agronômica integrada à tecnologia de drones, um espaço para crescer, incluir mais mulheres, jovens, qualquer pessoa disposta a voar alto, assim como você fez." Eliane sentiu um calor no peito, uma mistura de orgulho e esperança. "Você quer que a gente faça isso juntos?" "Quero", respondeu ele, "construir algo que faça sentido, que transforme de verdade." Naquele instante, não era apenas o horizonte que se abria para eles. Era o futuro, um caminho incerto, sim, mas cheio de possibilidades. E juntos, como parceiros e sonhadores, deram o primeiro passo rumo ao desconhecido. O dia amanheceu quente e pesado na fazenda Santa Luzia, como se o céu refletisse a tensão que crescia silenciosa no coração de Eliane. A rotina, que antes seguia compassada entre os voos dos drones e o planejamento técnico, começava a se entrelaçar com sentimentos novos, confusos, como uma tempestade que se forma devagar, quase despercebida. Tomás estava ali, presente em cada detalhe, em cada decisão, com um olhar que agora ia além da admiração profissional. Pequenos gestos começaram a quebrar as barreiras do formalismo.
Um café trazido sem que ela pedisse, um comentário de incentivo no momento certo, aquele jeito de ficar perto mesmo quando não havia necessidade. Eliane, por sua vez, sentia a novidade borbulhar dentro dela. Havia a preocupação de misturar o pessoal com o profissional, o medo de perder a independência conquistada com tanto esforço. Mas também havia o prazer inegável daquele contato, da companhia que tornava as longas horas mais leves. Numa tarde de trabalho intenso, enquanto ajustavam juntos as rotas para um novo mapeamento, Tomás soltou uma risada leve ao notar a concentração dela. "Você é sempre tão focada, Eliane. Já pensou em tirar uma folga para cuidar de você mesma?" Ela o encarou, surpresa. "Folga? E deixar a lavoura sem olhar? Às vezes a gente precisa pousar para ganhar altitude depois", respondeu ele, sorrindo. Ela riu, deixando escapar um brilho nos olhos que só ele parecia perceber. Foi nesse instante que, sem palavras, um entendimento silencioso floresceu entre os dois. A tempestade interna de dúvidas e receios dava lugar a uma brisa suave de esperança e cumplicidade. O voo dos drones seguia no céu, mas agora o que realmente importava pairava entre eles, no ar denso daquele fim de tarde. E assim, mesmo com o peso do mundo lá fora, algo novo começava a nascer dentro da fazenda Santa Luzia. Um sentimento que, como o vento, podia ser ao mesmo tempo imprevisível e libertador. Os dias na fazenda Santa Luzia tinham um ritmo próprio, lento, mas cheio de significado. Eliane e Tomás aproveitaram cada oportunidade para se aproximar das comunidades rurais que cercavam a propriedade. Ali, o trabalho com drones não era apenas tecnologia, era ponte para transformar vidas. Eliane sentia a energia do campo pulsar em cada conversa com os moradores, mulheres que, como ela, buscavam novos caminhos, jovens ávidos por aprender e famílias inteiras com histórias de luta e esperança. Era ali que o projeto As Voadoras começava a mostrar seu impacto real, muito além do mapeamento e da agricultura de precisão. Tomás caminhava ao lado dela, compartilhando suas visões agronômicas, ouvindo as demandas, pensando em soluções práticas. Eles conversavam sobre o futuro, sobre o sonho de expandir aquele trabalho, de criar oportunidades para quem mais precisava. "Ah, sabe, Eli", disse ele numa dessas tardes, enquanto observavam crianças brincando sob a sombra das árvores, "esse projeto tem o poder de mudar o jogo para muita gente. A gente não está só ajudando a terra a crescer, mas também as pessoas." Ela sorriu, sentindo a força daquela ideia crescer dentro de si. "É isso que me faz levantar todo dia, Tomás. Não é só o voo, não é só o drone, é saber que a gente está plantando algo que vai durar." E foi assim, entre conversas, planos e sorrisos cúmplices, que a semente do futuro foi plantada. Um futuro onde tecnologia e coração caminhariam juntos, onde Eliane e Tomás não seriam apenas parceiros no trabalho, mas na vida. A nova fase do projeto trouxe não só esperanças, mas também desafios inesperados. As reuniões se tornaram mais frequentes e Eliane sentiu o peso da responsabilidade crescer a cada decisão. Nem tudo era fácil. Havia resistências, dúvidas e até pressões externas. Alguns investidores questionavam o modelo, a concorrência apertava, e a cultura local às vezes se mostrava resistente às mudanças que eles queriam implementar. Tomás, sempre ao seu lado, propôs uma ideia ousada durante uma dessas reuniões tensas. "Se a gente quer que esse projeto seja realmente sustentável e tenha impacto duradouro, precisamos assumir o controle. Comprar a empresa que gerencia tudo, manter a equipe e a logística, mas dar a ela um novo propósito." Eliane refletiu por um instante. "É um passo grande, Tomás, mas pode ser o que precisamos para garantir que nossas ideias continuem vivas", respondeu, com aquela mistura de determinação e cuidado que era tão dela.
Juntos começaram a desenhar os planos para essa nova etapa. A empresa não seria apenas uma prestadora de serviços, seria um espaço de transformação social, um lugar para acolher mulheres em situação de vulnerabilidade, jovens iniciando carreira e qualquer pessoa disposta a crescer. A liderança, antes solitária, agora se compartilhava, e o peso, embora grande, parecia mais leve quando dividido entre eles. No dia seguinte, o céu tingia-se de dourado quando o último voo do dia pousou. O campo silenciava e uma brisa morna soprava entre as árvores, como se até a natureza sussurrasse que algo novo estava prestes a acontecer. Eliane desligou o controle do drone e se virou. Tomás estava ali, como sempre, mas naquela tarde havia algo diferente em seu olhar. Algo que ela vinha tentando ignorar há semanas, talvez meses. "Posso te mostrar uma coisa?" Ele perguntou com um tom leve, quase tímido. "Pode", respondeu ela, com um meio sorriso, limpando as mãos na calça jeans. Ele a guiou até uma clareira atrás do galpão de manutenção. Ali, ao lado de uma cerca antiga coberta por trepadeiras, havia uma pequena mesa improvisada com 2 cadeiras de madeira. Sobre a mesa, um bule de café ainda quente e 2 copos esmaltados. Ao fundo, o pôr-do-sol pintava o céu de tons impossíveis. Eliane riu, surpresa. "Você armou tudo isso? Pode parecer simples, mas é sincero." Tomás puxou uma das cadeiras para ela e sentou à frente, sem desviar o olhar. Um breve silêncio se instalou entre os dois, até que ele respirou fundo, como quem escolhe com cuidado cada palavra. "Eliane, eu não sei o momento exato em que isso começou. Talvez tenha sido quando vi você, lá do alto, pilotando aquele drone com tanta paixão, ou quando escutei sua história pela primeira vez. Mas o fato é que eu me apaixonei por você. Não só pela mulher forte, brilhante e linda que você é, mas pela forma como você transforma tudo ao redor. E isso me mudou. Me deu um norte, um horizonte." Ela ficou em silêncio por um instante, sentindo o coração acelerar. O mundo pareceu desacelerar com ela. "Eu também senti", disse, com os olhos úmidos. "Primeiro, eu achei que era admiração. Depois pensei que era só gratidão. Mas cada vez que você estava por perto, eu me sentia inteira. Viu? Eu que achava que já tinha vivido tudo, que não cabia mais amor nos meus dias, mas você chegou como quem não quer nada e quando percebi, já morava no lado mais bonito do meu coração." Tomás sorriu, os olhos marejados. Estendeu a mão por cima da mesa e ela a segurou com firmeza e doçura. Ali, entre o cheiro de café, o céu em tons de aquarela e o som distante da fazenda voltando ao descanso, nasceu algo novo. Um namoro que não vinha da juventude impulsiva, mas da maturidade corajosa. Um amor feito de experiências, superações e vontade real de construir algo junto. Eles se beijaram, sem pressa, sem promessas vazias, apenas com a certeza de que, dali em diante, o caminho seria trilhado lado a lado. E enquanto brindavam com café aquela nova etapa, Eliane e Tomás sabiam. O horizonte que vislumbravam era mais que paisagem. Era o destino que escolheram escrever juntos. A notícia da transição da empresa correu como vento em lavoura madura, rápida, intensa e cheia de ruídos. Nem todos estavam prontos para aquela mudança. Por mais que a proposta de Tomás e Eliane fosse sólida e humana, ela desafiava modelos antigos, incomodava egos e despertava inseguranças. Havia quem não acreditasse na capacidade de uma mulher à frente de um projeto de alta tecnologia. Havia também quem achasse loucura investir tanto em inclusão social num setor historicamente conservador. Os primeiros dias como sócios foram um verdadeiro teste. Documentos acumulavam-se, contratos emperravam, a antiga direção resistia em entregar senhas e acessos. Alguns funcionários pediram demissão, outros ficaram, mas com os olhos cheios de dúvida.
Eliane, no entanto, não recuou. E Tomás esteve ao seu lado o tempo todo, não como sombra, mas como aliado. Enquanto ela resolvia os impasses administrativos com firmeza e empatia, ele se ocupava da operação técnica, garantindo que os drones não parassem, que as entregas fossem feitas e que os clientes não perdessem a confiança. Havia noites em que mal dormiam. Revezavam-se entre a sala de reuniões improvisada e o barracão onde os drones ainda eram carregados manualmente. Riam do cansaço quando sobrava fôlego. Choravam baixinho, juntos, quando parecia demais. Mas jamais pensaram em desistir. Foi num desses dias intensos que Clara apareceu. Fiquei sabendo da reviravolta. Ela surgiu à porta do galpão com um sorriso cúmplice e olhos atentos. E achei que era hora de voltar. Eliane largou a prancheta e correu para abraçá-la. Clara, que havia se afastado por questões pessoais, retornava com mais experiência, coragem e sede de mudança. E trazia com ela 2 novas pilotas treinadas, jovens do interior de Minas, que tinham feito um curso gratuito oferecido pelo projeto meses atrás. Se é para levantar voo de novo, disse Clara, que seja com mais asas. A equipe se fortaleceu. Novas ideias brotavam entre reuniões e cafés apressados. A empresa ganhou um novo nome, Horizontes Livres. E o símbolo? Um par de asas estilizadas sobre um campo verde desenhado por uma das adolescentes recém-contratadas. Eliane chorou ao ver. Parece com a gente, sussurrou. Os obstáculos continuavam, é verdade. Houve perda de contratos, negociações duras, atrasos em repasses. Mas havia também algo inquebrável, o propósito. E era isso que sustentava tudo. Eliane e Tomás, agora um casal assumido, começaram a ser vistos com outros olhos. As pessoas notavam o carinho com que se tratavam, a forma como discutiam ideias sem anular um ao outro, o modo como sabiam rir no meio do caos. Eles não estavam apenas liderando uma empresa, estavam liderando um movimento, e mesmo com os céus momentaneamente partidos, sabiam que, com paciência e coragem, logo viriam dias de voo limpo. A fazenda Santa Luzia florescia de um jeito diferente. Não era apenas a época das chuvas que tingia de verde os campos, nem os frutos que pendiam generosos das árvores. Era algo mais profundo, invisível aos olhos, mas sentido por todos. Um clima de reconstrução. A Horizontes Livres começava a tomar forma com força própria. Já não era só um projeto de drones, era uma ideia viva, pulsante, que unia tecnologia, inclusão social e respeito à terra. Os primeiros contratos renovados foram celebrados com abraços e lágrimas. Cada cliente reconquistado era uma vitória sobre o descrédito. Cada jovem contratado, uma semente lançada ao futuro. Eliane, agora à frente da operação, ganhara não só respeito, mas admiração. Mulheres de outras regiões mandavam mensagens querendo saber como participar, como aprender. As voadoras, agora formalizadas como braço social do projeto, estavam em plena atividade, ministrando oficinas, oferecendo mentorias e levando drones a lugares onde antes só havia silêncio e esquecimento. Foi numa tarde dourada de sábado, após uma semana exaustiva de negociações e eventos, que Tomás propôs uma pausa. Vem comigo, só um instante, disse ele misterioso. Eliane, com os cabelos presos de qualquer jeito e manchas de graxa nas mãos, arqueou uma sobrancelha. Tomás, se for mais um problema com a bateria dos Phantom, juro que fujo a pé para a Bahia. Ele riu. Não, só confia. Guiou-a por um dos caminhos internos da fazenda, onde os ipês floresciam em amarelo intenso. Pararam perto de uma árvore antiga que fazia sombra sobre um banco de madeira. Estava tudo quieto. Só os pássaros e o cheiro de terra molhada preenchiam o ar. Foi aqui que eu decidi mudar minha vida, disse ele depois de um silêncio bonito. Antes de você chegar,
Eu andava por aqui pensando se fazia sentido continuar fingindo que era só um funcionário, só mais um técnico. E foi aqui que pensei: se essa mulher topar ficar, eu topo ser tudo que nunca tive coragem de ser. Eliane o olhou surpresa. Ele tirou do bolso uma pequena caixinha de madeira feita à mão. Dentro, um anel simples com um detalhe em formato de asa. Eu sei que a gente ainda está no meio da tempestade, que o chão ainda treme e o céu nem sempre é limpo. Mas você me ensinou que é justamente aí que a gente aprende a voar. Então, respirou fundo, você quer casar comigo, Eliane? Ela ficou sem palavras. Não porque não soubesse a resposta, ela sabia, mas porque pela primeira vez em muito tempo sentia que o que vinha depois do sim não era o fim de uma busca, e sim o começo de uma construção. Eu quero, disse ela com a voz embargada. Quero construir esse céu com você, todos os dias. Ele sorriu, e ela chorou. Um choro manso, bonito, de quem sabe que o amor não vem para salvar, vem para somar, e que amar alguém no meio da tempestade é também um ato de fé. Na semana seguinte, toda a equipe ficou sabendo. Clara organizou um jantar improvisado, com luzes de gambiarra, mesa de pallet e bolo feito por uma das pilotas do projeto. Cantaram, dançaram, brindaram ao futuro. Naquele pequeno galpão, cheio de gargalhadas e drones pendurados, nascia mais do que uma nova fase. Ali nascia o verdadeiro renascimento de Eliane, como mulher, como líder, como alguém que, depois de tanto perder, finalmente tinha reencontrado o céu. A aliança ainda parecia leve no dedo de Eliane, mas o compromisso que ela carregava era imenso e lindo. O nome Horizontes Livres começava a ecoar além da fazenda Santa Luzia. As parcerias se multiplicavam, os convites para palestras e congressos voltavam a encher a caixa de entrada, e as histórias das voadoras já inspiravam outras regiões a criarem suas próprias versões do projeto. Tomás, agora oficialmente à frente da área de assessoria agronômica, trazia uma leveza analítica que complementava o olhar aguçado e sensível de Eliane. Eles formavam uma dupla poderosa. Enquanto ela criava novas estratégias de uso dos drones para a agricultura de precisão e monitoramento ambiental, ele liderava treinamentos técnicos, elaborava planos de manejo e criava laços com produtores que antes torciam o nariz para qualquer tecnologia voadora. A empresa crescia com uma ética inegociável: inclusão, sustentabilidade e inovação. A primeira filial foi aberta numa cidade vizinha, atendendo pequenos produtores da região. Não demorou para que outra equipe fosse formada com ex-alunas do projeto, agora pilotas experientes e líderes de campo. Tomás teve a ideia de desenvolver um software exclusivo, capaz de gerar diagnósticos agronômicos instantâneos a partir das imagens dos drones. Algo inédito e acessível. Eliane aprimorou o hardware com um sistema de estabilização próprio, que aumentava a durabilidade e a eficiência dos voos em áreas de difícil acesso. Juntos, criaram uma tecnologia 100% nacional, premiada meses depois em uma feira de inovação agrícola na Alemanha. Clara, agora mais próxima do casal, voltou de São Paulo para assumir a coordenação nacional das voadoras. Reorganizou os polos de formação e firmou parceria com institutos federais para garantir certificação técnica às alunas. O que antes era um sonho tocado a muitas mãos cansadas, agora se tornava referência. E ainda assim, Eliane continuava a mesma. Pés no chão, olhar no céu e coração aberto. Num fim de semana tranquilo, enquanto descansavam sob a sombra da varanda da sede, Tomás tocou a barriga de Eliane, agora levemente arredondada. Você acha que vai ser menino ou menina? Perguntou ele, com um sorriso que misturava nervosismo e encantamento. Ela riu. Eu acho que vão ser dois. Estão fazendo revezamento olímpico aqui dentro. Ele arregalou os olhos.
2 gêmeos, confirmou ela, segurando a mão dele sobre o ventre. Como a vida gosta de brincar com a gente, né? Ele beijou sua testa. Então que venham em dobro, amor, bagunça, desafio e asas. Na sede da empresa, pendurada na parede principal, havia agora uma fotografia. Eliane, Tomás, Clara e toda a primeira equipe com um drone no céu ao fundo e uma frase bordada abaixo. A gente não nasce com asas, mas pode aprendê-las. E era isso que eles estavam fazendo, ensinando pessoas a voar, literal e simbolicamente, abrindo novas rotas, inventando o próprio destino. E mesmo que o futuro ainda guardasse curvas e nuvens, Eliane sabia, com a alma inteira, que agora ela não voava mais sozinha. Alguns meses depois, o choro duplo ecoou pela maternidade como uma sinfonia de recomeço. Era madrugada quando os gêmeos chegaram ao mundo, trazendo consigo o caos doce e a paz inquieta que só os filhos sabem oferecer. Isadora e Benício. 2 nomes escolhidos com a mesma delicadeza com que Eliane costumava ajustar os comandos dos drones ao vento. Ela, símbolo de força e intuição. Ele, expressão de luz e proteção. Tomás chorou. Eliane sorriu, exausta e inteira. O tempo parou por um instante e então recomeçou, com um ritmo novo, desafinado e perfeito. As primeiras semanas foram um turbilhão de fraldas, madrugadas em claro e reuniões por videochamada com um dos bebês no colo. Mas o amor dava conta. O apoio mútuo era inquebrantável. E a equipe da Horizontes Livres funcionava com ainda mais empenho, inspirada por aquele casal que não parava de sonhar, nem mesmo depois de noites sem dormir. Nesse tempo, o nome Eliane Rocha passou a circular em eventos internacionais de inovação agrícola. Convidada para representar o Brasil em um fórum da ONU sobre inclusão de mulheres na tecnologia, ela deu uma palestra histórica, transmitida para 30 países, onde contou como a coragem pode ser mais poderosa que qualquer diploma pendurado na parede. Eu não comecei com muito, disse, com os olhos marejados diante de uma plateia lotada, mas comecei e tive quem acreditasse em mim. Agora, eu faço questão de ser essa pessoa para os outros. A empresa, agora com 3 polos regionais, lançava o primeiro Simpósio Nacional de Drones na Agricultura Sustentável, sediado na própria fazenda Santa Luzia. Participantes de todo o Brasil vieram conhecer as tecnologias desenvolvidas por Eliane e Tomás, do software de diagnósticos ao novo drone, de baixo custo e manutenção simples, ideal para pequenos produtores. Durante o evento, uma jornalista do exterior os entrevistou. Vocês pensavam que tudo isso aconteceria quando começaram com aquele primeiro voo? Eliane riu. Pensar não, mas sentir, sim. Eu sentia que era o começo de alguma coisa grande. Tomás completou, sorrindo para ela. E a gente só está no começo. A parte mais bonita ainda vem aí. A repórter olhou para os dois encantada. E qual é a parte mais bonita? Eliane respondeu sem hesitar. Ensinar a próxima geração a voar, literalmente e com o coração. Naquele mesmo mês, o casal lançou o programa Raízes do Futuro, voltado para adolescentes de áreas rurais com interesse em tecnologia. Um laboratório foi instalado na sede da empresa com simuladores de voo, oficinas práticas e acompanhamento técnico. E numa tarde qualquer, com Isadora e Benício no berço e o céu dourado lá fora, Tomás segurou o protótipo de um novo drone, ainda em fase de testes, e disse: Acha que eles vão querer herdar isso tudo? Eliane olhou os dois dormindo, tão pequenos e tão promissores. Eu acho que eles vão inventar algo ainda melhor. Ele sorriu. Então que a gente continue criando asas até lá. No horizonte, um novo céu se desenhava, mais alto, mais aberto, mais livre. E agora não eram só 2 voando, eram dezenas, centenas e, em breve, milhares. Porque quando se planta liberdade com propósito,
colhe-se um céu inteiro. O tempo passou depressa, como costuma acontecer quando a vida se preenche de sentido. Isadora e Benício já davam seus primeiros passos, tropeçando nos próprios pés e nas asas invisíveis herdadas dos pais. A casa, agora uma mistura de lar, laboratório e centro de ideias, vivia com o som constante de risadas infantis, apitos de drones em teste e conversas animadas sobre novos projetos. Eliane, aos 53 anos, seguia com a mesma chama no olhar de quando começou. O tempo não lhe roubou o brilho, apenas acrescentou camadas de profundidade, firmeza e doçura. Tomás, com sua admiração que nunca deixou de crescer, olhava para ela como quem contempla um céu inteiro. Para ele, Eliane era sua bússola e seu horizonte. Na fazenda Santa Luzia, a Horizontes Livres havia se tornado referência nacional. Mas não era isso que mais importava. O que movia tudo era a rede que se formara. De mulheres inspiradas, jovens rurais empoderados, pequenas agricultoras agora capacitadas a comandar suas próprias frotas de drones. Na cerimônia de abertura da nova sede educacional do projeto Raízes do Futuro, Eliane foi convidada a falar. A plateia estava cheia. Estudantes, agricultores, empresários, jornalistas. Mas o que mais a emocionou foi ver sentados na primeira fileira Isadora e Benício com seus uniformes minúsculos do programa e olhos atentos. Respirou fundo. Subiu ao palco. Quando eu era pequena, começou, me ensinaram a abaixar a cabeça, a não sonhar alto demais, a ficar onde fosse seguro, mas eu nunca soube voar baixo. Risos e murmúrios de identificação percorreram o salão. Ela continuou com a voz embargada, mas firme. O que vocês estão vendo aqui hoje não é apenas uma estrutura física. É o resultado de persistência, de gente que acreditou, de noites sem dormir. É sobre começar do zero e, ainda assim, plantar futuro. É sobre transformar vento em possibilidade. Tomás, de pé ao fundo, aplaudia com orgulho. Ao seu lado, Clara enxugava discretamente uma lágrima. Amiga fiel, cofundadora do sonho, agora coordenadora pedagógica da sede nacional. Ao final da cerimônia, Eliane entregou simbolicamente as chaves do novo centro para um grupo de jovens do semiárido. Foram eles os escolhidos para conduzir o primeiro ciclo de formação avançada em drones e sustentabilidade. Naquela noite, sentados à varanda da casa com os gêmeos adormecidos no colo, Eliane e Tomás observavam o céu. Tudo começou com um drone, ela murmurou, e com uma mulher corajosa que não aceitou voar baixo, completou ele. Você acha que a gente já chegou lá? Ela perguntou, olhando para as estrelas. Tomás sorriu. A gente chegou longe, mas o mais bonito é que ainda temos muito céu pela frente. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E ali, sob o céu que agora sabiam desenhar com exatidão, voaram mais uma vez, sem sair do chão, mas com o coração leve, livre e cheio de futuro. Essa não é só a história de Eliane. É a história de toda pessoa que já se viu diante do espelho se perguntando: será que ainda dá tempo? É a história de quem foi deixado para trás, ignorado, descartado, e mesmo assim decidiu seguir. É a história de quem recomeçou com medo, mas foi assim mesmo. De quem caiu, mas não se acostumou com o chão. Eliane nos ensinou que voar alto não tem nada a ver com idade, com diploma, com status ou perfeição. Tem a ver com escuta, com coragem, com o primeiro passo, mesmo que trêmulo. Com não aceitar que os rótulos definam o quanto você ainda pode crescer. Ela não tinha tudo, mas tinha vontade. Ela não tinha garantias, mas tinha fé. Ela não começou cedo, mas começou inteira. E quando a gente começa inteira, o tempo não é inimigo, é aliado. A história dela também nos lembra que amar de novo é possível, que se permitir ser vista, desejada, admirada, mesmo depois dos 50,
Não é ilusão, é direito. Que carinho, parceria e paixão não têm prazo de validade. Quantas de nós deixamos os sonhos de lado para cuidar de tudo e de todos? Quantas vezes engolimos o choro e vestimos o uniforme da força, mesmo estando em frangalhos por dentro? Eliane mostrou que dá para ser forte e sensível, técnica e sonhadora, mãe e empreendedora, líder e aprendiz, e que tudo isso pode coexistir no mesmo corpo, no mesmo coração. Então, se você chegou até aqui, talvez tenha sido porque, no fundo, também carrega essa vontade de voar, de sair do piloto automático, de acreditar que sua história ainda tem muitos capítulos pela frente. E tem mesmo. Porque enquanto houver céu, haverá recomeços. E enquanto houver coragem, haverá voo. O resto é com você. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar com a coragem e a determinação da Eliane. E se quiser, deixe nos comentários o que mais tocou você nessa jornada. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima história para refletir e transformar.